Louve a Ele. Aleluias. Glória a Deus. Quem está sentindo essa atmosfera que está aqui dentro desse ambiente? Quem está sentindo o peso da glória do Senhor aqui nesse ambiente? Que por dentro o meu sangue está borbulhando em uma medida de unção para ser liberado, que o Senhor colocou no meu coração. E hoje durante o dia, não durante a tarde, hoje eu prontifiquei alguns dias atrás, dia de domingo, ficar em casa de molho preparando o ambiente daqui da noite. E uma das coisas que Deus falou, não faça esboço hoje. E quando Ele faz isso, eu venho com medo, que eu não sei o que é que vai acontecer aqui. Mas Ele me deu uma palavra muito forte no meu coração e eu vim crendo que era aquela palavra. E quando eu cheguei ali agora do lado do irmão Luciano ali, eu abri o tablet aqui. Ele liberou a medida aqui e falou, é aqui. Então glória a Deus, ainda bem que eu não fiz esboço, senão eu não pregaria. Mas o que é preparar o ambiente? O que é preparar o ambiente? Você já parou para pensar o que é preparar o ambiente? Preparar o ambiente não é apenas direcionar uma oração para aqui, não. É o mover do Espírito Santo em cada pessoa que resolveu em seu coração, em seu íntimo vir aqui hoje. É você começar a conversar com o Espírito Santo e Ele dá um comando para Jesus. Jesus fala com Deus, Deus dá ordem aos anjos. E os anjos ministradores, eles são distribuídos pelas cidades, pelas regiões, liberando uma medida precisa para cada um. E Ele vem nos pegando por dentro, e o ambiente que eu falo que está sendo preparado aqui, é a atmosfera ministradora, quando as pessoas elas chegam aqui, porque é tão fácil tomar decisões aqui dentro desse ambiente. Porque ela tira toda a densidade da nebulosidade, da negatividade. E o ambiente, a densidade que fica aqui é de uma energia positiva, alegre do céu. É a alegria da salvação que Davi carregava dentro do íntimo dele. E esse ambiente, eu estou apaixonado demais pelo que Deus está fazendo aqui conosco nesses últimos dias. Como a medida tem sido diferente. Como tem alcançado várias atmosferas diferentes. Na área emocional, na área física e na área espiritual de pessoas. Porque Deus ele está nos preparando para esses dias. Então Ele está preparando o cérebro de algumas pessoas. Pessoas que jamais seriam capazes de tomar algumas decisões na vida dela. Vai começar a tomar para que o reino possa desenvolver a partir dela. Sim, porque nós somos essas fagulhas do Espírito Santo que nós saímos. E o Espírito de Deus colocou algumas pessoas no meu coração. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia juntamente comigo. Nos Heróis da Fé. Capítulo 11 de Hebreus. Outro como Jesus, só Tu és santo. Só Tu és santo, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Jesus, só Tu és santo. Rabashi Só inde Tu canchoro és nobra labadabas. santo. Rei coma nobra labashi bra Não canto há bra labas. outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Jesus. Tem uma medida de unção sendo liberada. E tem sido de uma forma gradual. Alguns que entenderem com mais agilidade e rapidez, isso vai vir como uma torrente, como uma cachoeira. Mas sim, ainda na igreja toda ela está caindo como um chuveiro, como um chuveiro.
ela está caindo assim na medida que você vai abrindo espaço, essa medida de unção, ela está sendo derramada. Ela está gotejando em algumas pessoas. Mas se você se permitir, esse canal vai se abrindo e ele vai te molhando em uma torrente maior. Ele vai penetrando em uma torrente maior. E isso faz você ser diferenciado dos demais. Porque a unção que o mundo carrega não é a unção dada de Deus, mas é a unção dada pelo reino das trevas, pela ousadia e pela enganação das igrejas, e pela falta de zelo com a palavra, por falta de comprometimento com a palavra. Satanás, ele tem tomado uma ousadia, ele tem tomado um posicionamento muito grande na nossa geração. Antigamente as pessoas, elas se escondiam para usar drogas, para cometer coisas que a Bíblia, ela abomina. E hoje em dia é comum, às vezes a gente está aqui no culto e tem alguém ali de frente fumando maconha. Hoje em dia é comum as pessoas andarem fazendo gestos obscenos e está tudo normal e a igreja está envergonhada. A igreja está no cantinho, daqui a pouco é as igrejas que vai ser tudo recanteada para lugares distantes, para poder se sentir em paz, para poder adorar. A intimidade é no secreto, mas o poder ele tem que ser liberado em massa, em público. O Espírito veio, soprou sobre a igreja primitiva, mas quando eles saíram na primeira pregação, Pedro já conseguiu conquistar mais de 3.000 corações para o Senhor, por aquilo que ele carregava. Se você ficar com vergonha de glorificar o Senhor, se você ter vergonha de falar na língua dos anjos, se você ter vergonha de deixar preso o menino que tem dentro de você, você não vai conseguir atingir os devidos lugares. Se você ficar guardando as suas lágrimas, você vai derramar ela em horas erradas. Então derrame as suas lágrimas aos pés de Jesus. Amém? Capítulo 11 de Hebreus, verso 32. Eu lembro de um dia que nós ficamos marcados aqui, porque nós começamos um culto e Jesus não estava nele. Não sei quem lembra desse dia que faz pouco tempo, nós pegamos e despedimos todo mundo no início da mensagem, porque Jesus não estava presente. Essa semana eu estava contando isso para um amigo meu, pastor, ele desacreditou, ele falou: cara, você é muito doido, e esse povo é mais doido ainda. Na sexta-feira, no próximo domingo tinha alguém lá, eu falei: tinha. Na segunda mesmo a gente já fez outro culto e foi mega power, porque eu não vou fazer culto que Jesus não está presente. E hoje está sendo ao contrário, hoje a presença está tão grande aqui, que a minha vontade é de sentar ali e ficar só chapando na presença, só bebendo diretamente do que o Espírito está derramando aqui dentro. Diz assim, capítulo 11 de Hebreus, verso 32. Quantos exemplos mais darei? Infelizmente não disponho de tempo para falar sobre a devoção de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e outros profetas, os quais por intermédio da fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, receberam o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, foram libertos do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em retirada exércitos estrangeiros. Amém? São homens comuns que fizeram isso, mas que conseguiram acessar uma atmosfera espiritual com os códigos que Deus estava liberando para aquele tempo. Igual os códigos que Deus está liberando para esse tempo, você vai conseguir entrar em devidos lugares. Pode colocar sua Bíblia no assento. Prepara o ambiente do teu coração. A atmosfera, a imacência aqui fora, ela já está preparada, mas eu preciso do teu coração nesse momento. Porque antes de aceitar a palavra, você tem que aceitar o pregador no seu coração.
Antes de aceitar a profecia, você tem que aceitar o profeta. Nós vamos sentar à mesa nesse momento e vamos comer do pão, vamos tomar do vinho. Nada mais satisfaz minha alma. Nada mais satisfaz minha alma. Só Jesus, só Jesus, só Jesus. Seja pego, só Jesus. Seja abraçado por essa imacência aqui. Nada mais. Pode mergulhar. Nada mais. Ah, meu Deus, vai arrancando toda a preocupação, todo medo, Senhor. Não. Espírito da morte, eu ordeno agora que você bata em retirada. Mais satisfaz em nome de Jesus. Minha alma. Sai agora, eu ordeno. Jesus. Vai tirando todos os maus pensamentos. Só Jesus. Vai tirando esse espírito de rejeição agora. Sai, vai desfazendo as tuas obras, vai levando todas as suas bagagens. Nada mais satisfaz minha alma. Não. Recebe aí no seu íntimo. Nada mais satisfaz minha alma. Só Jesus. Só Jesus. Meu Deus, a boca Jesus é minha, mas a palavra é sua, Senhor. Fica à vontade, fala tu, não eu, Pai. Que teu Espírito tenha total liberdade, que teus anjos tenham total liberdade. Nós queremos sair daqui reconectados com o teu reino, dando a resposta devida e exata, e recebendo todas as medidas, códigos, e entrando nas atmosferas precisas que o Senhor está próximo a liberar para nós, Pai amado. Fica à vontade, a casa é tua. Podemos assentar em nome de Jesus. Só Jesus. Muitas das vezes quando nós olhamos para a nossa própria história, em um determinado tempo da nossa vida parece que nós temos tudo para dar certo. E em outro tempo parece que nós temos tudo para dar errado. E às vezes quando as coisas parecem que vai dar certo, parece que quando as coisas começam a fluir, parece que quando as oportunidades chegam, o nosso coração é bombardeado de alegria, porque nós agora estamos prestes a adentrar em um novo ciclo, em um novo nível, em uma nova etapa, em uma nova fase, em um novo processo. Eu não sei como é que você determina essa fase que você passa. E muitas das vezes, quando parece que já está tudo pronto, nosso coração está grato, parece que vem os maus dias e vem para nos atropelar. E parece que foi só uma falsa esperança que chegou aos nossos olhos. Parece que foi só uma falsa esperança que chegou para nós e agora parecia que nós agora poderíamos ter paz e descansar. E a Bíblia fala sobre um homem que ele conquistou muito, sendo muito rejeitado. A Bíblia diz que no período que os reis iam para a guerra, ele ficou em casa descansando. Porque às vezes o que você quer, a estabilidade que você está buscando, é para que você tenha paz para descanso. E o Senhor te chamou para você ser um guerreiro. O Senhor te chamou para você lutar. E quando você começar a entender essas coisas, mesmo nos dias bons, nos dias que dá para você descansar, você não vai descansar, porque tem almas perecendo. Você não vai descansar porque tem pessoas morrendo. Deus está dizendo assim nessa noite: você precisa aprender a desfrutar lutando. Você precisa aprender a celebrar lutando. Porque lutar é uma condição necessária. Esses homens, eles lutaram no seu íntimo. Eles entraram em lugares, ambientes que eles não tinham a vida dele por preciosa. Muitas das vezes nós falamos assim que usar
Ele errou quando Davi mandou carregar a arca em cima dos bois. Sim, Davi errou, mas Uzá não. Uzá, ele foi criado desde criança sabendo que se ele tocasse na arca ele morreria, mas o zelo que ele tinha era muito maior do que a preocupação que ele tinha com a própria vida dele. Mesmo ele sabendo que se ele tocasse naquela arca ele morreria, ele entregou a vida dele para que a presença do Senhor não caísse ao chão. Rebaixetan. Meus irmãos, tem vezes que nós olhamos do ponto de vista errado. Às vezes nós não enxergamos e nós queremos guardar a nossa vida. No capítulo 16 de Mateus, Jesus ele deixa bem claro: ei, se tu tentar salvar, você vai perder a sua vida. Mas se você perder por amor a mim, você vai encontrar. Porque ele disse no capítulo 6 de Romanos, capítulo 14 de João: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele está dizendo: olha, se você realmente no íntimo do seu coração e no íntimo do seu corpo, você resolver se entregar, você vai ver o que é que tem para você. Pastor, eu estou na igreja já faz mais de 5, 6, 10, 15, 20 anos, e minhas experiências ainda têm sido apenas no banco. Às vezes no culto acontece alguma coisa, eu choro. Às vezes no culto acontece alguma coisa e eu sou curado. Às vezes no culto acontece alguma coisa, meu filho recebe um livramento, meu irmão, meu pai, minha mãe. Mas nada extraordinário, sobrenatural, quando fala de eu me encontrar com Jesus. Quando fala de eu sentir o perfume, eu ver as orlas do vestido dele, e eu busco isso, mas parece que alguma coisa me trava, parece que tem um fio, parece que tem uma coluna. Eu vejo pastores que parece que eles falam de coisas que eu não consigo acessar, falam de coisas que eu não consigo entender, e às vezes eu não sei se é mentira, eu não sei se é verdade, porque eu ainda não vivi, mesmo estando disposto a viver. Deus está falando com alguém aqui. E quando é que você vai ter esse encontro? Pastor, eu já fiz jejum. Pastor, eu já orei de cabeça para baixo, já plantei bananeira, já fiz propósito, já fiz isso, já fiz aquilo. Não é sobre o dom, não é sobre a busca, não é sobre a obra, é sobre a sua essência. Por que você quer ter esse encontro? Por que você quer ter esse acesso a esse poder? Deus não vai te encher de poder para você ir para casa apenas lavar a louça ou sentar a bunda no banco para poder jogar videogames, para poder contar piadas indecentes. Não, se Deus te encher com esse espírito, você vai ter que entender que você vai perder coisas, lugares e pessoas. Você não vai ter mais domínio sobre o ambiente que você quer estar, porque depois que você acessa esses ambientes, a Bíblia diz que você é como um vento soprado pelo Espírito, que não sabe de onde veio, nem para onde vai. Não adianta você planejar, não adianta você se estruturar, não adianta você se preparar, se você vai ser levado para onde você não vai ser usado a sua faculdade, para onde não vai ser usado a sua profissão. Quando o Senhor me chamou, eu trabalhava em uma agência. Quando eu resolvi dar baixa na agência do Banco do Brasil, falei: agora daqui para frente minha vida, não sei o que vai acontecer. E durante muito tempo, eu achei que eu estaria apenas estabilizado, estaria apenas servindo a igreja. E de um tempo para cá o Senhor permitiu novamente eu fazer faculdade, permitiu novamente eu estar me especializando em uma determinada área que eu amo, que eu gosto, era sonho desde criança. Só que a todo tempo eu estou no meu coração: Senhor, se o Senhor colocar um ponto final hoje, eu estou pronto e preparado, porque eu já fiz isso um dia. Eu estou sempre atento, sempre sensível ao que o Senhor está falando. E às vezes vem oportunidades assim mirabolantes. Eu falo: Senhor, o Senhor vai me liberar para eu ir? Eu já estou pronto para ir. Não, ainda tem um povo em alumínio. Ainda tem um povo naquele ambiente que precisa ser tocado, precisa ser mexido, precisa ser designado, precisa ser preparado. Senhor, quanto tempo mais vai demorar? Será que até ano que vem? Será que mais 10? Será que mais 15, 50 anos? Eu não sei quanto tempo mais, mas uma coisa eu sei:
Se for para morrer em alumínio, eu estou preparado. Se for para morrer nos Estados Unidos, eu estou preparado. Se for para morrer na África, eu estou preparado. Eu sei que eu estou pronto para o vento do Espírito me soprar para onde quer que esteja. Não é sobre ir ou sobre ficar, mas é sobre o que o Senhor quer fazer com a sua vida. Não fiquem preocupados em ir ou em ficar. Fiquem preocupados para saber onde que o vento está soprando. Esteja sensível, porque uma hora o vento vai estar querendo te carregar para uma determinada cidade e você vai relutar porque você criou um ambiente, raízes com pessoas ali. Outrora você vai estar machucado e ofendido com algumas pessoas e você vai estar querendo ir embora. E aí o Espírito Santo vai estar falando: fica aí que eu estou te preparando, fica aí que eu estou trabalhando em você. Davi Ei, fica à vontade, Espírito Santo. Estou aqui só recebendo do Pai e estou mandando, eu estou enviando. A mensagem do céu está chegando, eu estou enviando. Estou conectado. Você está preso ainda ao Wi-Fi da Vivo, está preso ainda ao Wi-Fi da Terra. Meu WhatsApp está conectado com os céus, com o reino de Deus. Estou aqui pronto, recebendo e enviando. Se conecta aí também, se conecta aí e me ajuda. Porque se ele também começar a enviar mensagens para você aí, o ambiente ele vai criando uma proporção maior. A atmosfera ele vai aumentando e vai alcançando a direita, a esquerda. E vai enviando para quem está longe, porque Ele é um Deus de perto e um Deus de longe. Você está aqui sentado, mas no reino de Deus, enquanto você está aqui em espírito de oração, tem anjos combatendo suas causas da segunda, da terça, da quarta, da quinta. Porque você tem que parar de enxergar com a ótica humana. Você tem que parar de enxergar você tem que parar de usar o gráfico da terra e começar a usar o gráfico dos céus. Porque os gráficos dos céus ele é usado no sobrenatural. Não vai bater a meta, não vai dar no seu grau. Mas quando você começa a acessar o reino de Deus, os números não batem. Os números não batem. Como é que aconteceu? Se você consegue explicar, é natural. Se não tem explicação, é sobrenatural. Eu gosto de viver o sobrenatural. Eu gosto de viver o sobrenatural. Aí alguém vai olhar para você e vai dizer assim: ei, esse cara é sortudo, essa mulher é sortuda. Não. Nós não somos sortudos, nós somos cheios do Espírito Santo. Nós somos cheios do Espírito Santo e nós temos graça e favor diante dos homens, diante das pessoas. E as coisas acontecem porque foi Ele que nos escolheu e não fomos nós que escolhemos a Ele. Amém? Davi ele ficou descansando, ele já tinha conquistado muito, ele já tinha entrado já em muitos territórios. Prometo ser bem breve. E aí Davi, ele ficou naquele descanso, perna para cima. Mas quem fecha uma porta para Jesus porque está cansado, ou porque está frustrado, ou desanimado, entrega a chave na mão de Satanás para ele abrir portas que Jesus tinha fechado. Em uma área de um pátio, Davi não tinha costume de acessar aquele lugar porque ele sempre estava em guerra. Ele sempre estava conquistando. Mas naquele dia, quando ele abriu aquela porta, ele viu uma imagem que mudou a vida dele. Ele entrou em declínio, ele entrou em pecado, ele começou a degringolar em sua vida espiritual. Os salmos agora foram esquecidos. Aquele brilho e o fogo que tinha nos olhos de Davi começou a ser apagado, começou a ser ofuscado. Agora parecia que Davi estava perdido. Davi, ele tinha uma alegria quando ele dizia: eu quero viver todos os dias na casa do Senhor. Agora ele não tinha ânimo para ir lá, porque algo maior segurava ele, algo prendia o coração dele, as suas pálpebras pesavam, a sua mente sempre parecia que estava prestes a acontecer algo ruim. Sabe quando está o sensor do Homem-Aranha lá, parecendo que vai acontecer alguma coisa ruim? Tem pessoas que estão assim, cheio da síndrome do pânico, cheio de espírito de ansiedade, cheio de espírito de medo, não sabendo aonde que vai buscar respostas. Resposta não está em lugares, a resposta está dentro de você. Porque a Bíblia diz que o reino não está nem ali e nem aqui, o reino está dentro de vós.
Você precisa entender e acessar esse reino aí dentro, que o Senhor ele está comunicando, o que o Senhor está falando. Abra sua Bíblia comigo no livro de Salmos 51, verso de número 5. Dentre esses guerreiros que eu falei aqui, Davi, Samuel, Gideão, Baraque, salientou o nome de Davi aqui à minha frente. Nós vamos entrar um pouquinho na história de Davi. Amém? Tem alguém aqui comigo? Tem alguém entendendo? Aleluias. Aleluias. Tem um orvalho liberado aqui dentro. Sendo derramado assim, olha. Ei. Recanto e de cá sobre a larrabash. Ramacho e de cá sobre a rabas. Tem um coração de 5 pessoas aqui queimando em uma intensidade tão grande. 5 pessoas é o número que eu estou sentindo, que eu estou recebendo aqui. Mas está queimando em uma proporção tão grande. Coloca a sua mão assim sobre o seu coração. Esse fogo vai se espalhar pelo corpo. Os pés também estão queimando de algumas pessoas aqui. A brisa é tão suave, às vezes nós queremos estar pulando, e é gostoso pular também. Às vezes nós queremos estar tirando salto na presença. Deixa ele trabalhar aí. Deixa ele trabalhar nesse lóbulo frontal aí, é o lugar que ele está tocando. Ele está regulando a substância do cérebro de algumas pessoas aqui nesse ambiente. Foram tantos remédios tomados que você está dizendo, não, eu preciso voltar, eu preciso, não. O Senhor ele está regulando, o Senhor ele está reconfigurando. Ele está reconfigurando alguns neurotransmissores nessa noite. Fica à vontade aí, Senhor, vai trabalhando. Vai trabalhando, vai trabalhando, Senhor. A casa é tua, nós estamos aqui só porque de Ti. Nós estamos aqui só porque de Ti, Senhor. Tu é a autoridade maior aqui nesse ambiente. Tá lindo demais. Tá lindo demais. Aleluias. Glória a Deus. Salmo 51, verso de número 5. Chamei Gabi para essa batalha aí. Amém? Algumas pessoas perguntam, por que no meio da mensagem começa um pessoal cantar às vezes? Eu não entendo. Davi ele ia para a batalha com a espada, mas contra os demônios que agiam contra Saul.
ele pegava uma harpa e começava a adorar. Porque a batalha era no âmbito espiritual, não é só uma batalha física. Nós temos que vencer as duas batalhas. Quem tem força não precisa da unção. Vamos lá. Diz assim. Eu pedi para vocês abrirem, eu não abri, igreja. Estou aqui chapando no Espírito Santo. Salmo 51 diz assim: reconheço, todos lá? Reconheço que sou pecador. Desde o meu nascimento, sim, desde que concebeu a minha mãe. Desde que me concebeu minha mãe. Esse salmo ele é muito forte. Davi ele está ali e Natã vem confrontá-lo. Depois de aproximadamente 9 meses ele com o seu pecado oculto, Natã chega para ele e começa a falar que ele tinha falhado nesse momento, nessa oração de arrependimento. Ele libera uma palavra, ele começa a fazer esse Salmo 51, e ele começa a dizer assim, ó, em pecado concebeu a minha mãe. Não está falando sobre natureza pecaminosa. Nós não estamos falando aqui sobre, galera de teologia, arminianismo e calvinismo. Nós não estamos falando de teologia calvinista ou de arminiana. Mas Davi ele está lembrando da onde é que ele saiu. Às vezes você precisa relembrar da onde é que você saiu. Porque nesse exato momento Davi, ele entende o que ele passou, porque em pecado concebeu a minha mãe. Não é que ele já nasceu em pecado, não. Ele está falando sobre uma relação extraconjugal do pai dele, Jessé. A mãe de Davi, supostamente, segundo os estudiosos, historiadores, alguns têm a ousadia de falar que a mãe de Davi ela era uma moabita. E moabita não podia se misturar com o pessoal da tribo de Judá, a qual era Jessé. Mas ele resolve no íntimo dele ter essa decisão. E Davi, ele nasce totalmente diferente dos irmãos dele. Davi, ele não tem uma pele mais escurecida, mas ele tem uma pele mais clara. Ele tem sardas no seu corpo, o seu cabelo é ruivo, os seus olhos são claros. Possivelmente, a mãe dele veio da Europa, uma descendência europeia. Então, por isso que ele tem essa diferença e ele recebe um preconceito. Ele agora é separado dos irmãos, ele agora é alguém indigno, ele é um famoso bastardo. E naquela época, as leis davam autoridade para as pessoas poderem amaldiçoá-lo e xingá-lo, porque ele era merecedor disso. Quando Jessé, ele recebe essa intimação e a mulher diz que ela está grávida. Jessé, ele é castigado, segundo o livro de Deuteronômio, quando o homem ele tinha relação com a pessoa, tinha um caso extraconjugal, pessoas de outra tribo, quanto mais uma tribo que não era para aquele povo ter contato. Ele agora era castigado com 39 chicotadas. E quando o filho nascesse, se nascesse homem, ele ficaria morando com os pais. Se nascesse mulher, ela ficaria morando com a mãe. Então o clamor de Jessé era que aquela mulher estivesse grávida de uma mulher, para ele não carregar aquele fardo, para toda vez que ele olhar para Davi, ele lembrar o que foi que ele teve que passar e a decisão que ele tinha tomado. Talvez quando você olha para si e fala, por que é que eu nasci? Por que é que eu sofri tanto no meu nascimento? Por que é que eu fui tão rejeitado pelos meus pais, por uns amigos? A minha história parece que foi tão triste. Mas o Senhor, Ele não errou quando Ele fez você. Porque o Senhor, Ele gosta de transformar a tragédia em milagres, em sobrenaturais. A tragédia da vida de Jessé, o peso que Jessé carregava, ele não tinha ideia do que iria se tornar. Davi, ele não podia sentar à mesa com os seus irmãos, porque justamente por ele ser um bastardo, ele não podia sentar na mesa junto com os 8.
Ele tinha que comer junto com os outros servos na cozinha, porque ele fazia os serviços sujos. Davi, ele tinha que cuidar dos animais. E os judeus não cuidavam dos animais, porque isso era serviço para escravo. Então Davi, ele era comparado a um escravo. E ele mesmo diz que de trás das malhadas o Senhor me tirou, porque ele cuidava ali das ovelhas. Ele comia, era a sobra da mesa, era dado para os servos. Então Davi comia também da sobra da mesa, do montouro. Ele diz outrora, o Senhor me tirou do montouro para o palácio. Você tem que parar de enxergar a vida do seu ponto de vista. Você tem que entender, o Senhor tem uma promessa sobre a sua vida, é por isso que você está aqui. Tem uma promessa de Deus sobre a sua vida e ela precisa acontecer. A promessa de Deus sobre a sua vida, ela precisa acontecer. Mas antes que isso aconteça, precisa-se de um posicionamento da sua parte. E o posicionamento não se limita a um culto de domingo, não se limita a um culto de quarta, não se limita a um cargo na igreja, não se limita a entregar panfletos, mas é o início de tudo, quando você mergulha nas Escrituras e quando você tem uma vida de oração, de intimidade, de renúncia, de rejeição, para que você fique parecido com Jesus. Esse é o difícil, está aí a resposta, porque você está na igreja há tanto tempo e as coisas não acontecem, porque você não quer intimidade com a Bíblia. Você quer só a caixinha de promessas. Tem um versículo cheio de promessas boas, ai, delícia, aleluia. Mas quando está lá uma palavra dizendo que você tem que renunciar, misericórdia, Deus, eu sou tão pecador, sou tão fraco, falho. Como se isso fosse uma desculpa para você não se alinhar diante de Deus. Reconhecer pecado não é suficiente, tem que haver uma transformação, uma mudança. Tem que sangrar até que você seja reestabelecido e parecido com Jesus. E isso vai doer, porque você vai sair de um hábito ruim para agora gerar um hábito bom, para gerar um hábito que Jesus tinha. Muitas das vezes você vai ter que orar por pessoas que não merecem, igual você também não merece, igual nós não merecemos. Mas alguém algum dia orou por nós, alguém algum dia orou por você, por mais que você ache que você foi esquecido e foi um acidente você parar aqui dentro, não. Houve sim alguém que semeou na sua vida, houve alguém que lançou você da aljava para a frente, houve alguém que dobrou o joelho, ou abençoou, apenas cruzou você e liberou uma palavra profética, que você agora começou a sentir sede. Teve alguém que não desistiu de você. Teve alguém que não desistiu de você. Essas pessoas não podem desistir para você ser um membro de igreja sentado em um banco, esperando algum dia alguma coisa acontecer que você nunca semeou e plantou para que acontecesse. Gente, o semear é tão barato, é de estar na Bíblia, você começar a ler e ser transformado pela Bíblia. Começar a viver pela fé, o justo viverá pela... Começar a viver pela fé. E viver pela fé não é igual você viver por sorte. Fé não é um pensamento positivo que as coisas irão dar certo, não. Fé é convicção, é certeza. Como que você fala desse Deus que você não tem convicção, que você não tem certeza? Como você pode ser atropelado pelas próprias palavras que você fala? Você tem que reger o coral de dentro de você, um coral espiritual. Você tem que entender essa atmosfera. Você tem que entender e viver dentro dela. Adentrar, mergulhar e ir penetrando cada vez mais, até que as pessoas não possam mais te encontrar de tão longe que você foi. E andou Enoque com Deus, e Deus tomou para si. Ele andou tanto com Deus, ele andou tanto em um tempo que ele pregava sobre o juízo. Qual era o juízo que Enoque pregava? Enoque recebeu uma revelação da parte de Deus, dizendo que iria vir uma grande chuva, e tinha um homem que estava construindo uma arca, e eram para as pessoas ir até essa arca, se elas quisessem, serem salvas. Enoque saía falando sobre isso, só que uma época que não chovia, era uma época onde que as plantas elas eram molhadas e regadas com orvalho, as pessoas não conheciam chuva ainda, e quando Noé estava construindo aquela arca, será que aquela arca foi verdade?
Para você que não acredita, você pode entrar no YouTube, em sites, que essa arca está até hoje lá no Monte Ararat, tem filmagens de resto dela, filmagens de alguns locais dela. Se você não conhece, procure sobre um cientista chamado Adalto Lourenço, ele dá pontos para você que é incrédulo, ou você que quer conhecimento, conhecer mais. Eu fiz a nível de querer buscar mais conhecimento, você vai entender. Em dezembro de 2012, se eu não me engano, ou 2010, estavam um homem passando de avião e ele percebeu um reflexo, depois ele subiu ali com a equipe, recentemente, está lá ainda, toda a metragem igualzinha está escrito na Bíblia. Quem é que iria subir 4.000 metros para poder fazer algo daquela estrutura? Como a Bíblia diz, em cima do Monte Ararat. E Enoque saiu pregando sobre esse juízo, mas ele foi pregando para tão longe, que chegou um tempo assim, ele falou, olha, pelo período que Deus falou, não vai dar mais para eu retornar para a arca. Então o Senhor falou bem assim, ei, eu vou te trazer para o céu. Vou te trazer para o céu, você não vai passar pela morte por enquanto. Tem 2 homens que a Bíblia diz que não passou pela morte, quem foi? Enoque e Elias. Lá no livro de Apocalipse vai falar sobre 2 testemunhas que vai descer do céu e elas vão ser mortas em praça pública. Por quê? Todo homem, toda pessoa que passou pela terra, se ela quer se encontrar na eternidade, ela tem que passar pelo portal da morte. Então eles vão ter que retornar, vão ser mortos, vão ficar 3 dias expostos. A Bíblia é perfeita, igreja. Eu falo sobre esse assunto, eu começo a ficar doidão. Mas vamos voltar lá para Davi, que eu não sei o que estou fazendo em Enoque, mas está gostoso. Pega os códigos, pega o ambiente aí, mergulha. Nada dentro desse ambiente aí, nada dentro desse ambiente aí. Agora Davi, ele não podia estar junto com os seus irmãos. E ele ficava sempre levando em períodos de guerra, em períodos de treinamento. Ele tinha incumbência de levar alimento para os seus irmãos. Ele tinha incumbência de estar levando comida para os seus irmãos. Na grande maioria das vezes, queijo. Assim como quando ele foi levar queijo na época de Golias. E ele era aquele rejeitado. Quando ele chegava próximo, as pessoas maldiziam. Como eu falei, era costume, era cultura. Maltratavam, rejeitavam, tinham vergonha, tinham nojo de Davi. Eu não sei como é a tua história. Eu não sei pelo que você já passou. E não sei se dá para comparar com a história de Davi. Minha história não é triste a esse ponto. As minhas desculpas são grandes, mas a minha história não. Mas eu não sei como é que você consegue se enxergar na história. Também eu não sei qual é a veracidade da tua história. Cada um de nós carregamos uma história. Você carrega uma história. Fala pelo menos para 3 pessoas aí. Você tem uma história muito importante. Nós carregamos uma história importante. Nós carregamos uma história importante. Nós não podemos subestimar tudo o que passou, todo o tempo de tristeza, todo o tempo de alegria. Sim, essa história formou exatamente quem você é hoje. Mas quem você é hoje não é suficiente para você continuar com o que Deus ele quer fazer através de você. A sua história é importante, mas a história que Jesus criou para você, daqui para frente, é muito mais importante. Então você vai ter que abrir mão de algumas histórias bonitas. Você vai ter que abrir mão de um período que você achou importante, para você viver o período que o Senhor tem preparado para você. Para você viver um período de glória, um período de conquista, um período de transformação, um período necessário de desenvolvimento. Porque quem está indo para o mesmo lugar se encontra no caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós se encontramos em Jesus. Nós se encontramos em Jesus. Enquanto isso, lá no Reino do Norte, na verdade ainda no lado norte, porque ainda só existia só o reinado de Saul. Foi o primeiro rei que Deus olhou assim e falou: ei, é o seguinte, vamos criar um reinado aqui, já que vocês querem alguém para governar, vou chamar Saul. Deus rejeita Saul, porque Saul desobedece. Cuidado com as suas desobediências, Deus pode te rejeitar. Deus pode te rejeitar.
A Bíblia diz que Samuel clamou, Samuel orou por Saul. E a Bíblia diz bem assim, olha, e Deus rejeitou as orações de Samuel. E Deus rejeitou as orações de Samuel. Porque Deus não precisava de alguém que tinha um porte, uma estrutura de rei. Alguém que tinha aproximadamente 2 metros de altura, como era de costume um rei daquela época, com um biotipo, com um corpo de rei. Não, Deus precisava de alguém que tinha um coração que pudesse carregar o espírito dele. Davi passando todas essas humilhações, não deu tempo dele ficar reclamando e tendo dó dele, mas ele ia e mergulhava no Senhor, ele criava salmos lindos, ele estava ali cuidando das ovelhas, e vendo os sinais, vendo os códigos derramando, estava ali pronto, dizendo, Senhor, eu estou aqui todos os dias da minha vida, Senhor, eu quero te adorar, eu nasci para te adorar, não importa se eu não posso entrar em devidos lugares, eu apenas quero sentir o teu cheiro. João 3,16 é muito famoso, mas tem um livro que é mais famoso do que João 3,16. É o livro de Salmos 23. O Senhor é meu pastor e Ele não me faltará, não é nada me faltará. Houve um erro de tradução com os nossos amigos católicos, João Ferreira. O Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. Ele não me faltará, é Ele que não falta, é Ele que não pode faltar. As coisas, elas são triviais, as coisas são passageiras, mas o Senhor não pode faltar na sua vida. O Senhor não pode faltar na sua vida. Nem Êxodo, que é um livro assim, muito almejado, e nós temos códigos penais, até o próprio crime organizado usa o Êxodo 20, para poder fazer dente por dente, olho por olho, e assim sucessivamente. Mas os Salmos de Davi, o menino das cabras, o menino do montouro, ele é conhecido assim em uma dimensão muito grande. Pessoas têm fitinhas e coisas, e isso e aquilo, mas foi a profundidade que ele conseguiu se entregar. Um homem segundo o coração de Deus. Por que segundo o coração de Deus? Porque Davi conhecia os desejos de Deus, ele sabia o que Deus queria, ele estava pronto para atender. A vida dele não era preciosa. Precioso para ele era servir o Senhor. Precioso para ele era fazer as obras do Senhor. E no reino norte ali, no lado norte, Deus fala com Samuel, Samuel, eu encontrei um homem, encontrei um garoto com um coração que pode receber o meu espírito e vai ser um ótimo rei. Senhor, ele está onde? Ele está no lado sul. Lado sul é distante demais do reino norte. Mas você vai ter que ir lá andando. Você vai ter que ir lá, porque é fundamental levantar esse homem. É fundamental levantar esse garoto para essa geração. Enquanto você está adorando, Deus está comunicando as pessoas certas. Enquanto você está adorando, Deus está comunicando e levantando as pessoas certas para ir ao seu encontro. Você vai ver como é que as coisas vão começar a desenrolar, desembaraçar, quando você começar a entender esses códigos que está sendo liberado e você acessar ele. O seu coração não vai estar preso ao que está acontecendo ao seu derredor, as humilhações, as palavras vindo para te destruir. Não! Quando Samuel começa a sair, o Senhor fala: ei, não se esqueça do chifre, não se esqueça do chofar, não se esqueça do óleo da unção. Porque o chifre, ele representa força, o óleo representa poder. Então tinha junção ali para ser derramada sobre a cabeça de Davi. Senhor, mas onde é que eu vou mesmo? Você vai na tribo de Judá. Foi de lá onde saiu o leão da tribo de Judá. Você vai na tribo de Judá, você vai lá onde que vende pães, lá em Belém, na terra dos pães em Belém, na casa de Jessé, um dos filhos dele, você vai derramar o óleo sobre a cabeça dele. E Samuel, para nós encurtarmos a história, Samuel, ele começa a sair, ele começa a caminhar, e quando ele chega lá naquela casa, ele observa, ele fala com Jessé, e vou resumir a história, tinha mais coisas para poder liberar aqui, mas a hora agora deu voou. Quando ele chega na casa de Jessé, os olhos dele fazem ele encontrar um homem chamado Samar. Ele olha e diz: ali está o rei. Ali está o rei, porque nós temos esse mau costume de olhar com a nossa ótica.
de olhar com o nosso próprio ponto de vista. Aí Deus fala: ei Samuel, não é do seu ponto de vista. Eu estou vendo, é o interior, Samuel. Eu estou enxergando os corações. Eu estou enxergando os corações. E o rapaz do coração que eu busquei, o rapaz do coração que eu escolhi, ele não está no meio desses daí não. Pode passar Samar, pode passar Eliabe, pode passar todos os 7, pode passar os 8, mas ele não estava ali. Não se preocupe com o lugar. Não se preocupe com o lugar. Se preocupe em estar com o coração liberado. Se preocupe em estar com o coração liberado para que o Senhor possa acessá-lo, para que o Senhor possa adentrar, para que o Senhor possa se manifestar. E a Bíblia diz que ali foi derramado aquele óleo sobre a cabeça de Davi. O óleo representa a unção. A unção, ela serve para poder capacitar pessoas. O dom não, o dom é dado para qualquer um. Tem pessoas que é ateu e Deus dá um dom para ele. Mas a unção não, a unção é dada para escolhidos. A unção separa pessoas. A unção capacita, a unção dá sabedoria. A força do chifre. Sabe por quê? Samuel ele era pequeno comparado aos outros daquela época. Samuel ele era franzino, mas Davi, ele era franzino, mas ele recebeu a força do Senhor. E não só a força, juntamente com aquela força ele recebeu também sabedoria para poder administrar. Ele recebeu inteligência para ele poder mexer naquelas coisas do reinado. Aqui como nós lemos também, fala também sobre Sansão. O segredo da força de Sansão não estava no cabelo dele, você sabia disso? O segredo da força de Sansão estava em 7 tranças que ele tinha. Como assim 7 tranças? A Bíblia fala sobre as 7 tranças dele. Quando ele toma uma decisão errada, que é cortada aquelas tranças, também ele perde a sua força. Por quê? Aquelas 7 tranças, ela representava os 7 candelabros, as 7 artes do candelabro, que ficava ali dentro do santo dos santos, derramando o óleo, representando o poder. Naquele momento que cortou a trança, cortou o poder dos céus, do reino, que era liberado sobre a cabeça dele. Cuidado as decisões que você toma, aquilo que o Senhor colocou para você ter força, para você avançar, é perdido e você se perde no meio disso. É cortado e você se perde no meio do seu saber, no meio da sua fome, no meio da sua sede. A oportunidade de Davi foi o Golias, foi o gigante que apareceu na vida dele. Talvez você não está entendendo, o gigante que está aparecendo na sua vida é uma oportunidade nova que está chegando para você crescer. O gigante que está aparecendo sobre você é a oportunidade que está vindo aí. Você só precisa derrubar esse gigante aí, e derrubar esse gigante com o poder da palavra, com a força, com a unção, com a oração, se prontificando, se colocando de pé, dizendo: eis-me aqui, Senhor, eu estou pronto para derrubar esse gigante, para poder chegar no próximo nível, para poder chegar no próximo estágio. Esse gigante não é para te parar. Deus ele gosta de transformar tragédias em milagres. Esse gigante não é para te parar, esse gigante não é para fazer você desistir, não é para você retroceder. Não é. Mas é para a glória de Deus. É para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Para nós encerrarmos, Davi, ele entendendo todos esses processos que ele passou. Davi, ele era aquele cara que ele não tinha contato com os irmãos. Era dado uma mensagem para ele, e ele lá rapidamente entregava a mensagem e retornava. O óleo foi derramado sobre a cabeça dele, mas a glória ainda não veio, o glamour do reinado ainda não veio. Ele teve que continuar carregando ainda o queijo, teve que continuar carregando o alimento para a guerra, carregando o peso sobre as costas dele. Sim, ele teve que continuar. Mas até o dia que o peso das costas dele foi trocado pelo peso da capa de um rei. Do monturo, do resto de comida, para um palácio, para uma mesa principal. Você está entendendo o que está sendo liberado aqui?
Você está entendendo sobre os processos que tem que ser liberado? Sobre os lugares que você tem que acessar, sobre os lugares que você tem que ir, que você tem que avançar, que você tem que chegar. Não se prenda naquilo que você está vendo, não se prenda nas rejeições. Não se prenda nos não que você está recebendo. Não se prenda, porque quando você começa a descansar no Senhor, assim como Jessé estava descansando na casa dele lá, em um dia comum, de repente, Samuel bate na porta dele. Quando ele olha, vem uma promessa do Senhor sobre ele, vem o poder de Deus sobre ele, para que o pior filho que ele tinha, para que a tragédia que ele carregava, se tornasse o rei de Israel. Tem alguém entendendo aqui o que está sendo liberado, igreja? Eu preciso que vocês entendam isso aqui. Preciso que você pegue esse código aqui e traga para dentro de você. Você saia daqui avivado, você saia daqui com os seus olhos como de fogo. Davi, quando ele chegou diante de Samuel, ele tinha que ficar com a cabeça baixa, ele não podia olhar para a visita, porque aquela visita ilustre, quando chegou, Jessé manda fazer um banquete daquela época para alguém com o título que Samuel tinha. Era o melhor animal que ele tinha e era dado a coxa para aquele visitante. Toda vez que era feito um pacto, tinha que ser tocado embaixo da coxa. Quando Deus tocou em Jacó e transformou Jacó em Israel, foi aonde que Deus tocou? Na coxa dele. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Aonde é que está escrito? Na coxa de Jesus. Na coxa de Jesus está escrito. Deus, ele tem uns negócios meio doidos para poder fazer os rejeitados, os piores, fora do padrão, os improváveis. Ele gosta demais disso. Pessoas gostam de estipular, não dou 6 meses, não dou 1 ano, vai dar errado de novo. Pessoas estão torcendo, pessoas próximas. Não vai dar certo, eu sei, eu conheço. Ei, você conhece o exterior, mas o interior é só o Senhor que conhece, é só Ele que sabe. Ei, você tem que entender que o que está chegando para você esses dias, você vai ter que estar atento, você vai ter que estar apto, você vai ter que estar preparado para receber o que o Senhor vai te entregar durante esses dias. Tem algo do Senhor. É uma promessa antiga, que parece que não iria acontecer. O Senhor está falando assim, olha, fica esperto, fica com o olho aberto, porque é eu que estou fazendo, é eu que estou trabalhando, é eu que estou mexendo, Então pode levantar, Golias, que eu já estou pronto para te derrubar, já estou pronto para te deitar, já estou pronto para arrancar essa cabeça fora aí. Você tem que estar pronto, preparado. Capacitado pelo reino, já estou pronto, eis-me aqui, Senhor, já estou esperando, eu estou todo dia aos teus pés, eu estou bebendo da tua água, estou comendo do teu pão, eu tenho andado. Davi, ele não podia nem andar com o chinelo, nem andar com a sandália dos irmãos dele, que era a sandália da dinastia. Quando o filho pródigo retorna, quer que o pai dele manda entregar? Manda entregar a sandália, manda entregar anel, manda entregar uma roupa nova. Davi, ele andava como um escravo. Quando ele chega diante de Jessé, cabeça baixa sem poder olhar. Jessé não, Samuel levanta o queixo dele, vê aqueles olhos brilhando, vê aquela alegria contagiante, a alegria da salvação. Que olhar é esse, meu amigo? O que é que você carrega aí? Ei, você não pode continuar com esse olhar tão cabisbaixo. Você tem que virar essa chave, você tem que parar de... Ei, esses ombros aí, tem que se reposicionar. Para. Não, o Senhor, Ele está reposicionando, Ele está puxando uma envergadura assim com a mão e te colocando em uma posição de vencedor, porque você tem um DNA de vencedor aí que você carrega. Você tem um DNA de vencedor. Você tem que parar de deixar as pessoas falar que você não é ninguém, que você chegou aí porque é de sorte, porque você foi falso. É mentira de Satanás e essas bocas malditas.
Foi o Senhor que te constituiu, foi o Senhor que te levantou, foi Ele que soprou no seu coração. E digo mais, é só o começo. É só o começo, você tem que abraçar, você tem que avançar, você tem que marchar, você tem que ir. Você não pode parar para receber as pedradas que te param a estrada. Não é importante quem está lançando a pedra para poder fazer você cair. Porque o que você carrega é a rocha maior. É Ele que é a rocha, é Ele que é a rocha verdadeira. Ele fala: Pedro, você é uma fagulha daquilo que eu sou. Você é um restinho da pedra que eu sou. Da rocha inabalável. Da rocha inabalável, da rocha que não pode ser mexida, não pode ser destruída. Não existe dinamite, não existe nada que possa mexer nessa rocha chamada Jesus. Não existe. Não existe inveja, não existe macumba, não existe mal olhado, não existe palavras ao contrário, oração ao contrário. Não, quando você está no Senhor, quando você está estabelecido por Senhor, nada te separa desse amor, nada te para. Nada te para, nada te segura. Os dias podem estar nebulosos, os dias podem estar densos, os dias podem estar estranhos. Mas em cima das nuvens o sol sempre brilha. Em cima das nuvens o sol sempre está brilhando, brilhando. Eu lembro-me de um dia que eu estava no aeroporto de Vitória e não estava subindo nenhum voo. Falei: meu Deus, eu tenho que ir, tenho que viajar. Eu falei: Senhor, segura um pouquinho aí, essa chuva aí para poder continuar. E um piloto muito louco lá, eu acho que ele deu a voz lá e falou que ia subir. E liberaram a pista lá. E aquele estava muito escuro, estava muito denso. E quando o avião começou a subir, que ele começou a atravessar aquelas nuvens lá em cima, o sol brilhando de um jeito tão forte, e embaixo tudo escuro. Aquele dia eu aprendi uma lição: em cima das nuvens o sol sempre brilha. Em cima das nuvens o sol sempre brilha. E qual é o sol? O sol da justiça. É a estrela da manhã. É sim, é Jesus de Nazaré, que Ele vai brilhando, nós vamos brilhando, brilhando, até chegar o sol perfeito, até chegar o estágio perfeito. As nuvens podem ficar um pouquinho na frente, mas não esqueça também que é Ele que é o dono do vento. É Ele que dá ordem ao vento, é Ele que dá ordem às nuvens, é Ele que dá ordem, é Ele que deu limite ao mar, é Ele que deu limite à areia, é Ele que deu limite à rocha. Se coloca de pé que eu quero orar com você. Grupo de louvor. Davi, quando ele reconheceu o pecado dele, ele se arrependeu, uma oração de arrependimento. Ele se lembra quem ele era, da onde ele saiu, aonde que ele estava. Ele é direcionado, ele é carregado, ele é levado para a galeria dos heróis da fé. Capítulo 5, verso 17 de Tiago diz: Elias, um homem sujeito às paixões como nós, orou e Deus ouviu. Ei, você não precisa ser extraordinário, você precisa ser só obediente ao Senhor. Glória a Jesus, aleluia. Entrega uma adoração de excelência ao Senhor. Entrega adoração de excelência. Você fala: poxa, mas eu sou tão indigno. Sim, você é indigno, nós somos indignos. Mas Jesus Cristo, o Nazareno, é Ele que dá essa dignidade para nós. É Ele que nos justifica. É Ele que nos perdoa de todo o pecado. Aquela cruz foi o começo da nossa história, da nossa vitória. Porque a palavra de Deus é a nossa arma de guerra. E o poder dele nos garante a vitória final. O hino de Sérgio Lopes. Sim, é a palavra dele, é o nosso poder. É ele que é a palavra dele que é a nossa garantia da vitória. Sim, e isso a vitória tem que ser algo comum para você. Tem que ser algo normal, porque é muitas batalhas. Quanto mais batalhas, mais vitórias. Você não precisa parar
porque está sangrando demais. É o Senhor que está fazendo o curativo. Vira para o lado, vira para a esquerda, vira para a direita. Mas para andar você só anda para frente. Para andar você só anda para frente. Você pode virar para a direita, esquerda, o que é que está acontecendo, mas continua andando para frente. Continua andando para frente. Continua caminhando. Continua caminhando. Porque quando as coisas pioram é para melhorar. E no final tudo vai dar certo. E se não deu certo ainda, é porque não é o final. Deixe seu coração aquecer com o fogo do céu. Vai acessando esses códigos já liberados aí. Enche esse ambiente, enche esse Abre o seu braço, lugar. você que pode. Porque esse orvalho está vindo de cima, está vindo do alto. Abraça esse orvalho que está aí te enchendo. Está arrancando esse medo aí. Arrancando essa ansiedade aí. Que caia o teu espírito. Enche esse ambiente, enche esse lugar.